Olá, pessoal do terceirão. Essa semana vocês vão estar trabalhando sobre a classificação dos resistores. Então, vocês já viram aí como decodificar o valor de um resistor, né? Por meio das cores, a tabelinha de cores. Nós já entramos na primeira lei de Ohm. Agora, vocês vão classificar esses resistores como resistores ômicos ou não ômicos. Então, só para relembrar, na aula anterior, vocês trabalharam sobre a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, ela determina que a diferença de potencial, a DDP, então, se vocês verem DDP, é diferença de potencial, é a mesma coisa que tensão, né? Entre dois pontos de um resistor, ela é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com a lei de Ohm, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre uma constante para resistores ômicos. Então, a razão entre o potencial e a corrente elétrica, então a razão entre o potencial, então vamos anotar aqui, entre o potencial e a corrente elétrica é sempre constante, ou seja, o nosso resistor, a nossa resistência vai ser constante. Então, sempre que vocês tiverem valores constantes, nós vamos interpretar gráficos agora, sempre que eles forem constantes. Então, tem uma tabelinha com vários dados, vocês pegam o U e dividem pelo I, dá o valor da resistência. Pega o segundo, divide pelo I, dá o valor da resistência. Sempre que a resistência for a mesma, esse resistor vai ser ômico. Então, cuidem, prestem bem atenção para, né, não precisar aí achar que tem que fazer outros cálculos a mais. É só verificar se a resistência ela é constante. Se a resistência for constante, ela vai ser um resistor ômico. E ela aparece nos gráficos de vocês como uma linha reta aqui, ó, quando ele fala de resistência. Então, a resistência, quando ela é constante, é o mesmo valor de resistência. Então, vai ser um resistor ômico. Então, a classificação dos resistores. De modo geral, resistores são classificados em ômicos e não ômicos. Chama-se resistor ômico aquele que segue a lei de Ohm. Aqui se diz quando se mantém a temperatura constante, ou seja, a própria resistência elétrica também será constante. É o que eu acabei de falar, se a resistência for constante, é um resistor ômico. Como que eu sei quando que é um resistor ômico e quando que não é um resistor ômico? A gente vai olhar pelos gráficos. Então, de uma forma bem intuitiva, a intensidade de representar a diferença entre dois tipos de resistores é por meio de um gráfico, onde nós relacionamos o U e o I, certo? Então, nós relacionamos o U, que é a tensão em volts, e o I, que é a intensidade da corrente em amperes. Se for outros valores do gráfico, nós não vamos estar classificando esses resistores. Um resistor será ômico se e somente se o gráfico for uma reta, certo? Então, se o gráfico for uma linha reta que passe pela origem, vai ser um resistor ômico. Qualquer gráfico distinto disso certamente representa um resistor não ômico. Então, nós temos aqui um resistor ômico e aqui um resistor não ômico. Então, prestem bem atenção. Sempre que vocês tiverem os valores da resistência sendo constante, ou seja, vocês dividem a tensão pela intensidade. Dividiu a tensão pela intensidade vai dar resistência, certo? Vai dar resistência. Dividiu a tensão pela intensidade, vocês vão ter a resistência elétrica. É uma tabelinha, nós vamos desenhar um gráfico. Dividiu, deu 2. Dividiu, deu 2, significa que se essa resistência ela é constante, então sempre que for constante, nós vamos ter um resistor ômico. Beleza, pessoal? Vocês vão ter aí algumas questões para fazer hoje. Lembrem-se que agora, se a resistência ela é constante, então vocês vão dividir, vocês vão ter tabelinhas, vão ter gráficos para interpretar. Se vocês dividirem a tensão pela intensidade,
vai dar a resistência. Se essa resistência for a mesma para vários pontos, então vocês vão ter, para construir um gráfico, vocês precisam de uma tabelinha aí, com pelo menos 2 a 3 pontos. Se as resistências forem as mesmas em todos os pontos, vocês vão ter um resistor ômico. Se a resistência oscilar for diferente, é um resistor não ômico, ou simplesmente se ele apresentar um desenho que seja diferente de uma reta. Beleza, pessoal? Caprichem na atividade. Boa semana a todos!